Meu nome é Cristiano Camini e você está na trilha das tecnologias usadas na TV 3.0. Como já visto em um outro episódio, o MIMO, Multiple Input, Multiple Output, ou seja, múltiplas entradas com antenas de transmissão e múltiplas saídas com antenas de recepção, é um dos requisitos da TV 3.0. O MIMO 2x2 pode até dobrar a capacidade de transmissão. Hoje, estamos com o engenheiro José Elias, consultor comercial da IF Telecom, que irá falar sobre as antenas de transmissão MIMO para a TV 3.0. Ok, pessoal, eu sou José Elias da IF Telecom e vou discorrer um pouquinho sobre antenas avançadas para a transmissão da TV 3.0, principalmente para aumento de capacidade e robustez de transmissão, levando em consideração altas taxas e a tecnologia que está vindo por aí, ok? Bom, basicamente a TV 3.0 vai exigir um aumento de taxa e logicamente uma flexibilização de serviços, principalmente atingindo a audiência, seja em movimento veicular, andando, em recepção indoor, outdoor, ou fixa, né, e a altas taxas. Então, o que acontece é que, do ponto de vista de transmissores, existe uma complexidade maior, uma modulação mais adequada, um mapeamento de pontos bem mais complexo e, naturalmente, as antenas elas necessitam transmitir toda essa informação sem distorções, tá? Então, do ponto de vista de aspectos de transmissão, o que acontece? Normalmente a gente procura fazer um projeto de uma antena levando em consideração uma cobertura otimizada com tilt, que seria a deflexão do feixe transmitido, ou preenchimento de nulos no vertical para garantir maior uniformidade do campo elétrico, né, ou das ondas eletromagnéticas que atingem uma determinada área de cobertura, tá certo? Agora, além disso, o que a gente pode fazer é o uso da diversidade, que seria a transmissão em dois meios diferentes, pode ser o mesmo sinal, ou podem ser sinais com conteúdos diferentes, para aumentar a capacidade ou para dar mais robustez ao sistema. E essa diversidade ela pode ser de espaço ou de fase. O que é uma diversidade de espaço? Diversidade de espaço é você colocar uma antena disposta verticalmente sobre a outra, normalmente com um espaço em torno de 10 a 30 comprimentos de onda, onde você pega uma fonte e transmite duplamente, em cima e embaixo, para receber em outras antenas, ou em duas antenas, ou em uma única antena, compondo esses dois sinais, tá? Isso é a diversidade de espaço. O problema é que, para fazer isso, você espaçar duas antenas numa torre, você precisa de um espaço muito grande na torre. Então, é uma técnica que não é muito aplicável à transmissão digital, e principalmente à TV 3.0. O que se procura fazer é uma diversidade em fase. Então, a gente usa uma única antena, onde a gente transmite os sinais em duas fases diferentes. Pode ser uma diversidade de fase linear, ou seja, a gente transmite um campo elétrico em mais 45 graus e outro a menos 45 graus. Ou a gente pode transmitir o sinal em polarização circular, à direita para um sinal e à esquerda para outro sinal. Então, a imagem que vocês estão vendo agora demonstra a polarização linear, né? Mais 45 graus e menos 45 graus, com a transmissão simultânea de duas fontes que podem ser recebidas em duas antenas ou em uma única antena, com a composição dos dois sinais. Se a gente recebe em uma única antena, essa transmissão é chamada de MISO, que é Multiple Input Single Output. Isso é muito utilizado no ATSC 3.0 Estados Unidos, né? Onde o sinal ele é transmitido em duas polarizações, recebido em uma só, aí você tem mais robustez do seu sinal. É como se você tivesse dupla potência recebida pela antena. Quase que 3 dB de recepção a mais de sinal.
Ou a gente pode transmitir no modo MIMO, ou seja, múltiplas entradas, múltiplas saídas. E com isso a gente duplica, por exemplo, a taxa de transmissão. Você transmite duas fontes de um lado e recebe duas fontes do outro. Você pode aumentar a capacidade de transmissão através desse tipo de modo de transmissão. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem ilustrativa do diagrama MIMO e o MISO. Lembrando que o MISO é utilizado no ATSC 3.0 lá nos Estados Unidos, que é o múltiplas entradas e única saída, né? Adotou-se, inclusive, uma forma de aumentar a complexidade da transmissão, mas garantir que a recepção ficasse mais simples, né, para viabilizar aí a recepção. E o MIMO é o que a gente está procurando testar já no início do ano que vem aqui no Brasil, para aumentar a taxa de transmissão e fazer experimentos com respeito à diversidade de fase e as imperfeições no canal de transmissão, ok? Portanto, existem duas formas de se utilizar, de se implementar uma antena para fazer essa diversidade. Seja linear, mais ou menos 45, seja circular, circular à direita e circular à esquerda, ok? Então a imagem que vocês estão vendo agora é de dois dipolos cruzados, mostrando a diversidade linear, né, de menos 45 mais 45. É lógico que isso é apenas teórico demonstrativo, porque os dipolos normalmente não têm banda suficiente para um canal de 6 MHz de televisão. Esse é meramente ilustrativo, só para demonstrar como é que é implementada a transmissão em polarização cruzada linear, tá? Se vocês notarem nessa próxima imagem, do lado esquerdo tem duas configurações de antenas que são utilizadas para esse fim, onde a gente consegue, essa antena tem 4 dipolos, digamos assim, dispostos em quadratura, e com isso a gente consegue implementar tanto a polarização linear quanto a circular. No caso da circular, a gente faz uma alimentação através de uma híbrida e no caso da linear, através de divisor, né? Bom, as principais características desse tipo de antena para essa TV avançada, na realidade, é uma alta isolação de portas. Isso é muito importante para você garantir uma discriminação aí de fontes, né? Um alto valor de polarização cruzada para que não haja interferência mútua entre os sinais. E uma linearidade boa no canal de transmissão para que você não interfira na modulação que foi aplicada, a constelação não sofra distorções e você não acabe degradando o sinal antes mesmo de ele sair da antena e ser irradiado pelo espaço, ok? Logicamente, a robustez do sistema e a confiabilidade vai depender do número de interconexões da antena. Então, é muito importante que a antena tenha o mínimo de interconexões para garantir uma confiabilidade alta, né? E um perfeito equilíbrio na árvore divisora dessa antena para garantir, sim, aí um desempenho extremamente bom, tá? Bom, pode-se modelar aí o canal de transmissão matematicamente. Eu, inclusive, no final dessa palestra, eu vou dar umas referências de papers que vocês podem consultar. E desse modelamento a gente tem algumas conclusões bem interessantes. Por exemplo, quando se faz o modelamento de canal, você normalmente, para cada polarização, cada uma sofre um tipo de atenuação, seja em amplitude, seja em fase. E aí o que acontece é que você vai ter uma composição disso na recepção. Se a recepção for única, no caso do sistema americano, foram feitos alguns testes interessantes com polarização cruzada linear e circular. E aí deu para se perceber que esse modelamento matemático, juntamente com os testes em campo, demonstraram que para a recepção estática, parada, tá? Não existe muito ganho na polarização circular ou linear, só considerando a propagação. Mas quando se trata de uma recepção móvel, a polarização circular é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que a recepção
em um sistema de polarização linear. Justamente porque a gente já conhece aqui no Brasil a transmissão em polarização elíptica, né? Lembrando que a circular é uma elipse com excentricidade 1. Então, o que acontece? Você tem todos os benefícios, né, do campo elétrico girante. Então, quando você está em movimento, a probabilidade de recepção é bem maior no caso de polarização circular, tá bom? Bom, outra coisa é a razão axial, né? Quando se trata de uma antena em polarização circular, a circularidade da transmissão, ou seja, o quão redondo, né? O quão círculo é essa transmissão, o campo elétrico tem que girar e tal, é muito importante que essa razão axial seja o mais perfeita possível, né? Então, existe uma fórmula que está aí na tela. Essa fórmula nós podemos transferir para um resultado gráfico que vocês podem verificar aí. E aí o que acontece? Na medida em que essa razão axial vai piorando, ou seja, aquele campo elétrico, ao invés de ser um círculo, ele vai se aproximando de uma elipse, vai ocorrendo uma polarização cruzada pior. Então, o desempenho do cross-pol é pior. Normalmente, para uma transmissão digital em TV avançada, algo em torno de 1,7 dB de razão axial resulta em torno de uns 20 dB de cross-pol. O que acontece? Existem algumas especificações que estão sendo analisadas pelo fórum que levam a um cross-pol em torno de 30 dB. Isso exigiria menos de meio dB de razão axial no caso de antenas com polarização circular. É óbvio que para se conseguir isso, o custo dessa antena ficaria extremamente maior, mas creio que seja tecnicamente possível, né? Então, somente concluindo, tá? As antenas para a TV 3.0, efetivamente, elas podem ser construídas com 4 dipolos dispostos de forma cruzada, onde aí sim que permitam a transmissão linear ou circular, dependendo do tipo de diversidade que se busque. Os parâmetros que devem ser observados, além da isolação de porta de entrada da antena, é o cross-pol, né? A razão axial, naturalmente, a linearidade no canal, de 6 MHz, e, obviamente, o número de interconexões internas para garantir uma alta confiabilidade, tá? E a diversidade de fase, ela tem 2 aplicações principais, né? Ou seja, você pode aumentar a capacidade do canal com duas fontes, praticamente multiplicando por 2 a capacidade, ou você pode usar uma única fonte duplicada, recebendo isso e compondo na recepção para aumentar a robustez, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Né? Nesse último slide que está aí na tela, vocês vão ver do lado esquerdo os painéis que a gente já fabrica aqui no Brasil e que com um pouco mais de desenvolvimento a gente vai conseguir adequá-los para 3.0. E do lado direito são antenas que a Dielectric, que é o nosso parceiro, já fabrica nos Estados Unidos para ATSC 3.0, com implantação em vários estados lá e com alta eficiência e desempenho, tá ok? Muito obrigado, hein? José Elias, parabéns! Sua apresentação foi muito esclarecedora e nos ensinou o princípio de funcionamento das antenas MIMO para transmissão. Para finalizar, gostaria de agradecer a todos por terem assistido a nossa apresentação na trilha das tecnologias usadas na TV 3.0. Se você tiver alguma pergunta para o nosso palestrante, fique à vontade para contatá-lo. E não percam o nosso próximo episódio, onde vamos falar sobre outra tecnologia usada na TV 3.0.